legado tão prometido, né? Que é a terra prometida. Prometido lá em Abraão, reiterado em Isaac, novamente lembrado para Jacó. E agora, através de Moisés, começa esse desafio, então, de remover do Egito, levar a terra prometida. Pois bem, Moisés fez essa transição do Egito até a terra prometida, mas quem ingressa na terra prometida é essa figura, agora, de Josué, que aponta para um espírito de fé, um espírito da não murmuração, um espírito da ousadia, um espírito da conquista, né? Esse é Josué. E agora, Deus, por meio de Josué, faz então a distribuição das terras. A gente viu ontem Josué, assim como Deus tinha dito para Moisés como que seria essa distribuição das terras, Josué agora é essa pessoa que faz essa partição das terras, né? E isso aponta então para uma organização aqui, para um Deus organizado, um Deus que estabelece limites de atuação, né? E agora nós vamos continuar vendo aqui nos próximos capítulos a distribuição das terras para algumas das tribos. A gente já viu para algumas aqui, e hoje a gente continua então nessas divisões, nessas organizações da terra que estava sendo dada aos israelitas. Pois bem, Josué capítulo 19. Jesus, te agradecemos pela palavra que nos revela, que nos edifica e que organiza a nossa vida, que joga luz para aquilo que estava em trevas, faz-nos ver como um dia claro, como a luz da aurora. Pedimos que hoje, mais uma vez, o Senhor nos dê revelação e discernimento do Espírito por trás da letra, o Espírito que nos dá vida, o Espírito que nos enche de esperança e que nos fortalece para a conquista da terra que o Senhor nos prometeu. Sobretudo, que esse Espírito nos conduza a relações firmadas em torno da Tua vontade. Que o Teu Espírito nos torne cada vez mais aliançados em amor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém, amém e amém. Ok, capítulo 19 então. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com seus povoados. Ain, Rimon, Eter e Assã. 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades até Baalat-Beer e Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá, ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo do Joquineão. De Saride, fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Zafia. Depois continuava para leste até Gat-Efer e Et-Kazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Gineá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estavam Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte caiu para Isacar, clã por clã. O seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion,
Anaarate, Rabite, Kizom, Ebes, Remete, Enganim, Enadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Tazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Zacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Aser, clã por clã. O seu território abrangia Eucate, Ali, Betem, Aquisaf, Alameleque, Amad e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior Libnate. De lá, virava para leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael, e ia para o norte, para Bet-Emek e Neil, passando por Cabul à esquerda. Abdon, Reob, Amon e Caná até a Grande Sidom. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Aquizib, Umá, Afec e Reob. Ao todo, 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. A sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zaanim, passava por Adam e Negueb e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia para o Coque, atingia Zebulon ao sul, Aser a oeste e a Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Didim, Zer, Amad, Hakate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naphtali, clã por clã. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Berak, Gat-Rimon, Me-Jarcon e Racon, com a região situada de fronte a Jope. A tribo de Dan, porém, teve dificuldades para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lezem, conquistaram-na, passaram na espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em seus territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Estes foram os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Assim, terminaram de dividir a terra. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, ficará em pé à porta da cidade e exporá o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Contudo, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento diante da comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. O lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. São essas as cidades designadas para as quais poderia fugir todo israelita ou estrangeiro residente caso matasse alguém sem intenção. Desse modo, ele não seria morto pelo vingador da vítima antes de comparecer ao julgamento diante da comunidade. Isso aqui é mais ou menos quando está no outro país e tem
o espaço que representa o país alguém me ajuda a lembrar. Embaixada. Isso. A embaixada. Porque quando está no outro país, se está sendo perseguido, alguma coisa, e entra na embaixada, a embaixada é esse lugar de refúgio, né? E aí agora está dentro daquela jurisdição, né, do seu próprio país. Então aí, mesmo que em terra estrangeira, aquilo lá representa, quem está dentro da embaixada representa estar dentro do próprio país. Então é um lugar de refúgio. Ok? 21. Aqui Deus só lembrou, né? Agora está estabelecendo as cidades de refúgio, porque ele tinha dito por meio de Moisés, né? Que se alguém viesse acidentalmente matar outra pessoa, poderia então fugir para a cidade de refúgio. E aí, obviamente, ele ia avaliar o caso. Ok? 21. Os chefes da família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã. E lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem as cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Olha só, os levitas agora, tá? Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram a sua própria herança às seguintes cidades, com as suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas. Lembra? GMC? Lembra? A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Isacar, de Asser, de Naftali e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por sorteio por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, nominalmente indicadas. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, no monte de Judá. Arba era antepassado de Anak. Os campos e os povoados em torno da cidade, porém, foram dados como propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, que era a cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além das seguintes cidades com as suas pastagens: Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Ao todo foram 13 as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim por sorteio. Nos montes de Efraim receberam Siquém, que era a cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Gezer, Kibzaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da metade da tribo de Manassés receberam Taanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Ao todo foram 10 cidades dadas aos outros clãs coatitas, cada qual com seus arredores. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Bazã, a qual era a cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Beesterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Zacar Kizom, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser Mizal, Abdon, Elcate e Reob, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali Quedes, na Galileia, qual era a cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Amote-Dor e Cartã, cada qual com seus arredores.
foram 3 cidades. Ao todo foram 13 as cidades dos clãs gersonitas, cada qual com seus arredores. Os clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dimna e Naal, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote, Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, que era a cidade de refúgio para os acusados de homicídios, além de Maanaim, Esbom e Jazer, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Ao todo foram 12 as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas. No total, a cidade dos levitas dos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de... Aleluia! Olha o resumo de tudo isso aqui. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe, aleluia, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Meu Deus, isso aqui é profético demais. Do 43 ao 45 aqui. Declare isso sobre a sua vida. Tudo o que o Senhor prometeu, o Senhor fará. E eu terei descanso por todos os lados, como o Senhor prometeu. Nenhum dos meus inimigos poderá me resistir, pois o Senhor entregará eles todos nas minhas mãos. E todas as boas promessas do Senhor, nenhuma delas falhará, todas se cumprirão. Amém? Isso aqui é profético, isso aqui é uma profecia. Amém? Escreva isso na sua Bíblia aí. Ok? Coloque na primeira, coloque como um aspecto profético sobre a sua vida, ou para a sua família, né? Amém? Capítulo 22. Olha agora. Josué, então Deus, o que aconteceu até aqui? Foi feita toda a distribuição de terras, foi estabelecida as cidades refúgio, e também foi dada, as tribos deram uma parte da terra para os levitas. Lembram que eles não teriam uma parte exclusiva para eles, mas seria uma doação de cada tribo, porque a propriedade deles, eles eram propriedade do Senhor, ok? Então, foi dado pelas tribos a terra deles, dos levitas também. Então, todo mundo agora tem um lugar para se estabelecer. Cidades refúgios estabelecidas, o povo todo na terra, Deus cumpriu a sua palavra. Pois bem, Josué agora convoca as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhe disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou, e obedeceram a mim em tudo que lhes ordenei. Durante muito tempo, e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas obedeceram ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora, que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa. Peraí. Vamos lá. Para quem que Moisés está dizendo, Josué está dizendo isso? Quais tribos? Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Lembram? O que eles pediram? Para ficar do outro lado do Jordão. Lembra-se disso? Eles pediram para ficar antes do Jordão. E aí foi quando Moisés disse: os irmãos de vocês vão para a guerra e vocês vão ficar aí? Eles, tá, nós vamos lutar então. E depois que vencermos, nós queremos voltar para cá, porque a terra é boa para gado. Pois bem, aconteceu, todos estabelecidos. Agora Josué convoca as tribos de Ruben, Gade, metade da tribo de Manassés, e diz o seguinte para eles: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou, e obedeceram a mim em tudo que lhes ordenei. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas obedeceram ao mandamento do Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Olha o versículo 4. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa. Ou seja, voltem para a terra de vocês.
para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Guardem, porém, fielmente ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Amem ao Senhor, o seu Deus. Andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a ele, sirvam de todo o coração e com toda a sua alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã. A outra metade da tribo, Josué dera terras do lado oeste do Jordão, com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e voltaram para Gileade, a sua própria terra, da qual tomaram posse de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gilelote, perto do Jordão em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gilelote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. E enviaram com ele 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias, dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem, então, para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Não se rebelem, porém, contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade das tribos de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos como rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos o nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos e deixarem de temer ao Senhor. É por isso que resolvemos edificar um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e entre as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor no seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Por isso dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam, a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo um altar para holocaustos, oferta de cereal e sacrifício que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, Gade e Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim, vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade,
em Gileade, e voltaram para Canaã, com o fim de dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, Testemunho, porque disseram: entre nós servirá de testemunho de que o Senhor é Deus. Você entendeu o contexto aqui? Eles voltaram. Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés voltaram, pois eles iriam lá para o lado de lá, de volta do Jordão. Lembra que eles pediram a terra para Moisés? Ok. Eles estão voltando para lá. Quando eles vão atravessar agora o Jordão, eles edificam ali um altar. Só que já tinha um altar na frente do tabernáculo. As outras tribos olham e estão dizendo: vocês enlouqueceram? Vocês estão levantando um altar para vocês. Vocês vão escolher outro Deus? Aí todas as demais tribos, as 9 tribos e meia, já se preparam para guerrear contra Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés. Nisso vem Finéias e fala com eles, confronta eles. Aí eles dizem: não, nós não fizemos aqui para fazer sacrifícios para nós. Nós fizemos isso aqui, é um altar de testemunho, para que no futuro os filhos de vocês não digam que nós não temos parte com vocês, porque nós cultuamos o mesmo Deus. Isso aqui é para ficar um testemunho de que nós temos uma aliança. Daí Finéias se deu por satisfeito e disse: não, então tá bom, então nós vamos permitir, mas que não seja o altar para sacrifício, seja um altar só de testemunho. Certo? Esse é o contexto. Amém? Entendido isso? 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, então velho de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Espera aí, isso aqui é importante, olha só. Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, então velho, de idade muito avançada, ou seja, Josué já está no fim dos seus dias, convocou todo Israel, com as autoridades, líderes, quem mais aí, na sequência? Juízes e oficiais deles. E lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará e as empurrará da presença de vocês, e vocês tomarão posse da terra delas, como o Senhor, o seu Deus, prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com as nações que restam no meio de vocês. Não invocam o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem diante deles. Apeguem-se, porém, somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, e sejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote nas suas costas e espinhos nos seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora, estou prestes a ir pelo caminho de todo mortal. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu. Assim o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal
com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Eu, porém, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates, e conduzi por toda a terra de Canaã. Olha que lindo aqui, a renovação da aliança, ok? Josué está aqui no fim dos seus dias e está lembrando o povo da história. Irmãos, um aspecto interessante. Você percebe a honra o tempo inteiro aqui? Você percebe como o povo de Deus na terra, ele se perpetua debaixo de um ambiente, uma atmosfera de honra? Sempre lembrando que tem gente que abriu o caminho. Sempre lembrando que tem gente que Deus fez uma aliança. E que aquilo que eles estavam desfrutando era promessa de Deus e aliança que fez com outros seus antepassados. Por isso que quando nós agora saímos, nós falando da nossa vida, nós que era há pouco tempo escravos, escravo não tem honra coisa nenhuma. Escravo só obedece por medo, porque é tirania de Faraó. Escravo só obedece debaixo de tirania. Não tem honra. Muitos de nós, enquanto escravos, a única coisa que nós nos submetíamos era pela tirania do quê? Do medo de perder o emprego, do medo de ser mandado embora de casa, do medo de perder a pessoa com quem estávamos. Tudo você vai ver que no Egito, né, no mundo que simboliza o Egito, Faraó, que é Satanás, e as relações comerciais do Egito, né, de sobrevivência, você vai ver que muitas pessoas só respeitam o quê? Eu respeito o patrão. Não é que respeita patrão. Não é que honra patrão. Não, mas eu obedeço. Não, na verdade é que não tem honra. No máximo, uma subserviência por medo de ser mandado embora. Mas a honra é o que a gente... É como a gente interpreta o ambiente, é o valor que a gente dá para a pessoa, é um significado para além da relação ordinária, comercial, de ganhos. A honra, ela tem a ver com um valor subjetivo. Vai se traduzir de forma objetiva, mas a honra, ela é mais do que uma obediência. Eu posso obedecer na minha conduta, no meu comportamento, mas desonrar no meu coração. A gente pode elogiar com os lábios, mas depreciar com o coração. É vã. É isso que Jesus confronta os discípulos. Os discípulos, eles estavam com Jesus porque tinham muito benefício também envolvido nisso. E aí Maria Madalena, ela derrama um vaso de alabastro. Maria derrama um vaso de alabastro aos pés de Jesus com uma profunda honra. Aí alguns ficam incomodados com aquele ambiente de honra, né? E é interessante isso, como a honra incomoda. É porque o Egito não é desenvolvido nessa virtude.
Não tem honra no mundo. A família, sabe, as nossas famílias, irmãos, nós precisamos desenvolver um ambiente de honra. É bem verdade que existe uma honra, falando meio, às vezes, quando a gente fala sobre honra, existe muita bagunça que foi feito também, usando desse argumento da honra, né? Jesus ensinou a honra servindo, né? Essa honra requerida, ela precisa ser ensinada. É muito desafiador também ensinar sobre honra sem estar requerendo honra, né? É muito desafiador isso, porque parte do coração de quem interpreta também. Mas Jesus ensinou sobre honra servindo. Ele diz, olha, maior é aquele que serve, né? Então, Jesus ensina a honrar o profeta, o justo, o pequenino. As nossas relações precisam ser relações de honra. Só que isso passa por uma tradução do Espírito, por uma revelação, porque senão não passa de obediência. E muitas vezes a pessoa pode ser obediente, mas desonrosa no coração. Vou dar um exemplo para você. Vamos aplicar para nossas casas, nossas famílias. Às vezes, a gente tem um cônjuge que obedece, que até parece que se submete, né, as relações dentro da casa, ao outro. Vou pegar aqui, por exemplo, dentro de uma relação do casal com os filhos, tá? Que isso aqui é o nosso cotidiano, é a nossa vida. Então, por exemplo, na relação, existe aí a figura do homem na sua posição, a mulher na sua posição, executando as suas responsabilidades, tá ok? Então, o pai na posição do pai, no lugar dessa figura paterna, então, a mãe cuidando desse ambiente, do lar, da casa e tudo mais. Então, cada um está executando suas funções. Isso já é desafiador, tá? Nós sabemos, a gente vive uma geração que está muito disfuncional, que os homens têm alma feminina e as mulheres acabam sendo muito fortes. Aí fica complexo, porque daí vai relacionar, o homem tem que vestir saia e a mulher veste as calças. Aí é complexo demais. Aí ela fica muito forte e ele fica muito milindre, a alma muito frágil. A alma é feminina. A mulher precisa ir para essa posição de força. Ok, então assim, aí vem o evangelho e começa a parar todas essas arestas aí. Através da palavra, através das relações, que a gente não gosta muito, mas ok, daí o homem precisa ir, né, para essa posição de proeminência, de virtude, de responsabilidade dentro de casa, e a mulher na sua responsabilidade daquela que gera um ambiente, daquela que promove uma atmosfera dentro da sua casa, ela que cuida dos filhos, ela que zela e determina esse ambiente, essas relações. Pois bem, consideramos então que cada um está nas suas atribuições, nas suas responsabilidades. Ok, alguém pode dizer, ok, estamos no máximo, então, com uma família sadia. Mas não basta isso. Existem comentários, muitas vezes, que eles são desonrosos e a pessoa nem percebe. Então, vamos lá. Ok, a mãe está fazendo, executando as suas responsabilidades, suas funções, o pai na deles. Então, vamos lá, a mãe está organizando a casa, por exemplo. E aí ela faz um comentário assim, mas olha só, teu pai é bagunceiro, tudo, teu pai é desorganizado, teu pai é isso, aquilo, aquele outro. Ok, é uma consideração que faz sentido, porque às vezes, realmente, a pessoa é muito desorganizada. Faz sentido. Só que uma vez que ela fala para os filhos isso, e não para ele diretamente, ou isso não se resolve entre o casal ou com quem quer que seja que precisa ser resolvido, isso passa a ser uma emissão de uma desonra. Porque está depreciando a figura da autoridade paterna frente aos filhos. O contrário é verdadeiro. Tua mãe é desse jeito. Tua mãe está sempre resmungando, tua mãe está sempre falando. Ou seja, você está imprimindo nos filhos uma imagem depreciada da mãe. Isso é desonra. Isso é desonra. Pastor, mas olha só, mas não é verdade. Não, é um fato, né? A verdade é o que Deus diz a nosso respeito. Isso pode ser um fato. Agora, pode haver desorganização? Sim. Pode haver um ambiente de murmuração? Também. Mas isso precisa ser ajustado
no ambiente que compete. Mas no momento que isso é emitido para aquele que não resolve, isso passa a ser agora uma desonra, pois está depreciando a figura de autoridade do pai e da mãe. Existem muitas vezes, você vai ver filhos que não são apaixonados pelas coisas de Deus. Alguns casais, a gente viu isso muito, né, no ambiente religioso, né? Que muitas vezes os filhos depois odeiam a igreja. Claro, os pais passam o dia inteiro falando mal dos irmãos. Passam falando mal do pastor, passam falando mal dos irmãos, do líder, um monte de coisa. E depois eles querem que eles não são, as crianças não conseguem ser hipócritas, eles vão ser verdadeiros. Aí eles vão lá e vão odiar. Por quê? Porque viu o pai falando mal do outro, viu a mãe falando mal do outro. Entendeu? Então, assim, o ambiente de honra, a honra tem a ver com o coração. A honra tem a ver com eu interpretar tudo que está acontecendo de forma que guarde as figuras de autoridade, guarde o ambiente. Isso é honra. A honra, muitas vezes, ela aparece quando ninguém está vendo. A honra é um aspecto que não é muitas vezes visível. É nos detalhes que você percebe. Você percebe alguém que honra um filho, que honra o pai, uma família que anda em ambiente de honra, é nos aspectos simples. É na maneira de tratar, é na maneira de conduzir. Não é só no aspecto romântico. Às vezes alguém pode estar honrando sendo muito verdadeiro, até confrontando, e está honrando. Mas a desonra, ela é muito, assim como a honra é subjetivo, né? A desonra também era muito tênue, né? Ela é um espírito, né? Então a pessoa está ali fazendo o ordinário, mas o coração está ali. Ela está servindo, mas os olhos são maus, tem desonra. Faz, mas é só do jeito dela. Faz, mas é do jeito dele. Até vou fazer, mas é do meu jeito. Se não for assim, também já não faço. Olha a desonra. Ou seja, eu estou fazendo, mas é do meu jeito. Não tem honra. Está no limite da obediência. Eu vou cumprir. Eu vou fazer, mas vai ser do meu jeito. Não, mas a gente sempre coloca a mesa desse jeito aqui. Ah, mas se quer, é do meu jeito. Ah, entendi. Então não tem governo na tua vida. É a independência. Independência ou morte? Não, independência é morte. Você tá vendo? Porque tem o ordinário da obediência, mas não tem o subjetivo da honra. A honra, ela é esse aspecto do coração. É o espírito com que a pessoa faz. A obediência é o que a pessoa faz. E a honra é o espírito com que a pessoa faz. Eu posso ser obediente naquilo que eu estou fazendo, mas desonroso na forma que eu estou fazendo. A obediência, eu posso ser obediente naquilo que eu estou fazendo e posso ser desonroso pela forma com que eu faço. A honra é quando eu atribuo um valor maior, um significado de profunda gratidão. Isso é honra. Deus diz para o povo muitas vezes: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Portanto, a gente olha para o povo de Deus aqui, Josué, agora lembrando de toda a história, Josué podia dizer: olha só, eu que distribuí a terra para vocês, fui eu que fiz, fui eu que aconteci. Não, ele honra o tempo inteiro.
E honra várias pessoas. Josué está citando toda a história agora. Olha, Deus sabe uma coisa, isso que está cumprindo na tua vida. Deixa eu falar uma coisa, meu filho. Sabe por que tem isso aqui hoje? Porque teu pai abriu caminhos, passou trabalho, tá? E tu vai honrar isso. Hoje vocês estão desfrutando disso aqui. Mas tem muita gente que paga um preço muito alto para nós estarmos aqui hoje. Outra coisa, quando vai sentar lá com o seu avô, talvez hoje vocês, a linguagem não comunica. Senta lá e aprende com o vô. Valoriza o vô, valoriza a avó, valoriza o irmão. Valoriza aquele irmão, por isso que a honra, sabe, às vezes, tem gente que chega por último, são os filhos novinhos. Pois é, mas para que o ambiente estivesse organizado, tem gente que já está há 15 anos. Por isso que quem chega depois precisa honrar os demais irmãos. Nós, na vida da igreja, quando falo corpo de Cristo, honra os irmãos que estão há 5 anos, 10 anos, 15 anos na fé. É bem verdade. E tempo cronológico não é sinônimo de maturidade, certo? Cronologicamente falando, nem todo aquele que tem mais tempo tem mais maturidade, ok? Deveria. Mas não, nem todos têm mais maturidade espiritual. Mas não é por isso que não devem ser respeitados e honrados. É bem verdade que as suas considerações na fala, isso vai definir também o nível de autoridade espiritual que a pessoa carrega, de experiência, de maturidade espiritual que a pessoa carrega, ok? Porque senão é aquela coisa, porque a pessoa é mais velha, às vezes está com uma direção totalmente fora de uma direção da vida da igreja, teológica, né? Mas porque a pessoa mais velha é Deus falando. Não. No entanto, por a pessoa ser uma pessoa mais experiente, deve ser honrada. Ok? Quando a pessoa é muito imatura, a honra está na forma de que procede em relação a essa pessoa. E é honroso também quando percebe-se um erro, ainda que a pessoa é mais velha, sabendo a forma, um jeito, a forma de falar, vai lá instruir a pessoa e corrige a pessoa. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas sempre com muita honra, em consideração. A vida da igreja, a gente precisa que as nossas relações, elas sejam de profunda honra. Com o profeta, o justo e o pequenino. Eu fico percebendo, às vezes, os irmãos pedem para outros, né, fazer alguma função, e aí eles dão a resposta que queriam dar para mim. Só que se for eu pedir, muitos vão dizer, não, claro, eu faço, pastor. Só que ele dá a resposta para o outro, ela dá a resposta para a outra, que daria para o que queria dar para o pastor. Só que como o pastor é o profeta, aí a pessoa, às vezes, no coração, ela não queria fazer. Mas como é o pastor pedindo, daí ela vai fazer. Ou seja, às vezes está sendo obediente, mas não sendo honrosa no coração. Aonde que está o desafio dela? Quando o igual pede, o irmão pede, vamos lá fazer o seguinte, não posso, não sei o que, nada pode. Quando é o outro pedindo, tudo é difícil. É por quê? Porque essa pessoa anda na aparente honra só com o profeta. Não se engane. Se a pessoa não reconhece, os meus irmãos não reconhecem a mim também. Eu não me engano, não. Não reconhece os irmãos. O desafio, muitas vezes, a pessoa só quer falar com o pastor. É porque ela honra muito o senhor. Pastor, não. Ela despreza os outros. É só questão de tempo, vai me desprezar também. O grande teste nosso é andar entre os iguais. Porque para o pequenino, quando a gente é justo, o pequenino é a gente que está instruindo ele. O profeta fazer o quê, né? Não dá para destituir o pastor, se nós pudéssemos. Mas o grande teste é andar entre os iguais, entre os irmãos. Eu vejo a forma que eles reagem, eles falam com os irmãos. A forma que quando um irmão brinca com ela, uma irmã brinca com ela, eu fico só percebendo como que reage. Isso é exatamente assim. Quando alguém, um profeta, quando alguém mais experiente brinca, a pessoa não gosta. Tá entendendo? A questão da honra é uma questão mais profunda. É
É mais do que a obediência, coisa ordinária. É uma questão de coração. Eu posso servir alguém, mas no meu coração está desonroso. Ser desonroso. Na conduta certa, mas o coração é errado. Por isso que a palavra vem ajustando. Por isso que a palavra vem nos corrigindo. Prioritariamente o quê? Alinhando o nosso espírito, alinhando o nosso coração. Quando eu olho para a palavra de Deus aqui, eu vejo Josué aqui, alguém sendo honroso com os seus antecessores. Quero declarar sobre a sua vida, sobre a nossa vida como igreja. Não é um endeusamento, irmãos. Sabe, porque eu sei que tem muita bagunça, tem esse negócio, sabe, lugar que faz um endeusamento. Nós é um Deus. Não, daí é fã. Aí com a mesma intensidade que aplaude, vaia. A mesma intensidade que aplaude, o soar das palmas é a força que atira a pedra. Né? Com a mesma intensidade que bate palma, é a intensidade que atira as pedras. Esses são os fãs. Os fãs, eles são leais, mas eles não são fiéis. Lealdade é quando tem ganho em comum. Fidelidade é independente da temporada. Independente se tem ganho ou não. A pessoa permanece ali. Ela vê Deus. Ela não vê o homem. Ela não vê o pai, a mãe. Ela vê Deus. Ainda que no pequenino, Deus, tá vendo? Não tem molho. Nossa, mas irmãozinho é pão asmo, né? É pão seco. Pois é, mas é Deus. Não tem forma, não tem aparência, mas é dotado de realidade. É a pessoa que chega e confronta, que fala, que ninguém quer falar, que corrige. Mas é difícil engolir esse irmãozinho, né? Sem molho. Daí tem um outro que só passa molho. Nossa, como é bom reunir com aquele irmão. É porque tem muito molho. Mas tá corrompido. É esse aí que vai abandonar. Mas às vezes tem um pão asmo, um pão sem fermento. É esse aí que mais parece com Cristo. Que é mais puro de coração, que ele é verdadeiro. Devemos honrar. Amém? Ande um ambiente de honra. Você não pode falar de qualquer jeito. Aí, quem não sabe honrar, você vai perceber. Quanto mais imatura a pessoa não sabe falar. E tem muita gente que daí não fala. As pessoas em muito silêncio é porque são assim. Elas não sabem honrar. E aí, a fala vai denunciar a pessoa. Quem mais fala, mais se expõe. Eu acho da vida da igreja, quem mais expõe. Eu tô aqui todo dia falando aqui, ó. Você tá vendo o tanto que eu tô correndo de risco o tempo inteiro? O tempo inteiro. Você me conhece o tempo inteiro, tô conhecendo o que eu tô pensando o tempo inteiro, tô falando. Como eu acho, o que eu acho com minha família, com meus filhos e coisa de você, tá na posição de avaliar, né, a palavra, vamos avaliar se pastor, como é que tá. Ok, eu tô aqui, minha vida tá aqui. Agora, isso deveria ser um teste de todos nós, num GC, por exemplo, todo mundo falar. Por quê? Porque nós vamos nos expor, se tiver coisas desalinhadas vão aparecer. A pessoa que não sabe andar em honra, ela não sabe falar. Ou ela fica em silêncio, não fala nada para não se comprometer. Ou quando ela fala, a pessoa é agressiva demais. Ela não mede. Ela não sabe, ela não sabe o caminho, né? Esse equilíbrio. Ou é o extremo. Ou a pessoa fala coisa sem sentido. É tola. Ou a pessoa não fala. Dois aspectos da justiça própria aqui. Ou o medo de falar para não se expor, porque tem o medo de ser rejeitado, ou a tolice de muito falar sem pensar. Assim, a pessoa vai tá saindo à luz, aleluia. Pastor, como é que devo fazer? Bom, eu queria falar, mas às vezes me sinto assim. Bom, é igual uma criança dentro de casa. Como é que é? Como é que é os seus filhos, você ensinou os seus filhos a falar? Diz o seguinte, ó, todo mundo aqui tá proibido de falar até os 7 anos de idade, porque você não sabe falar nada, tá bom? Então só o pai e a mãe falam aqui em casa. Até 7 anos de idade ninguém fala nada, somente Libras aqui dentro. E daí nós vamos ensinar todas as palavras para vocês. É curso de manhã e de tarde para ensinar você a falar. A partir de 7 anos vocês vão falar. É assim, irmãos? Não, né? Como é que é? Vai falando. Vai falando. O que tiver errado a gente vai corrigindo. Simples quanto isso. Entendeu? Mas se não falar, não tem como corrigir. Não, eu não me engano.
As pessoas muitas vezes estão muito... o que mais me incomoda é a gente muito quieta. Porque uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela fala. Obviamente que ela fala coisa para edificar, mas ela é espontânea. Eu gosto de gente espontânea. Até às vezes eu percebo irmãos que às vezes falam até inconsequências. Claro, consequência, fico bravo, diz não sei o quê e tal. Ok, tá errado, pessoal, olha que absurdo. Mas eu prefiro Pedros. Eu prefiro. E a gente tá conhecendo, a pessoa é aquilo ali. Mas a pessoa que nunca fala nada, se afasta e se isola, esse é bem mais complexo. Porque isso não é uma conduta, a conduta não aparece, é um espírito errado. Todo ambiente de honra vai ter pessoas que falam, elas se expõem. Aí você conhece a conduta e percebe também o coração. Eu vejo Josué aqui lembrando o povo. Eles são um povo de honra. Escravos, você não vai ver honra na relação entre senhor e seu escravo. Porque a relação é por medo. Mas na família de Deus, no corpo de Cristo, na família de Deus, você vai ver um ambiente de honra. Jesus disse, tudo que eu recebo, na verdade, não vem de mim mesmo, vem do meu Pai. Aí o Pai diz o seguinte, sabe quem é o cara? Esse é meu filho amado, eu tenho prazer. Toda relação sadia, saudável, do reino dos céus, cheio de virtudes divinas, você vai ver que um tá passando honra ao outro. Nossa, esses irmãos são maravilhosos. Nossa, esse irmão aqui, como é gostoso. Sabe, tá elogiando a vida da igreja o tempo inteiro, elogiando a família o tempo inteiro, sendo grato. Eu quero dizer, olha só, papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado pela comida, viu, filha? Como a comida tá gostosa, foi a mamãe que fez. Vamos dar uma salva de palmas pra mamãe? Vamos dar uma salva de palmas pra mamãe. Vamos dar uma salva de palmas pro papai? Vamos agradecer. Ô, papai, vamos agradecer fulano, viu, que limpou toda a sala. Viu que lavou a louça. Vai, filha, obrigado. Filho, obrigado por ter lavado a louça. Obrigado por ter organizado a casa. A gente pode dizer, aí quando não tem honra, sabe o que é? Não tem mais que obrigação. É bem verdade. É bem verdade, mas não é por isso que não deve haver honra. Não vão tratar na lei, no ordinário, que mata. Aí ao invés, sabe, pessoas... Outro aspecto que eu sei de gente que não vive honra é que não sabe elogiar. Porque daí fica assim, mas daí a pessoa vai se achar. É porque a pessoa quando recebe elogio é assim que ela se sente. Gente que é bem resolvida, sabe elogiar. Diz, nossa, como você tá bonito. Ela elogia o outro. E aquilo não desmerece ela. Chega lá e diz, nossa, como que você tá? Tá elegante. Nossa, fulano, nossa, ficou ótimo você. Eu sei que a gente aprendeu um pouco errado, né? A cultura do Egito atrapalhou tudo, né? Os homens são assim, o homem não se elogia, né? O homem se deprecia. Né? O homem faz assim. Ele, mas ó, teu cabelo parece uma Cristo de Garnizé. Depois, o homem fala assim um pro outro. Ele fica fazendo assim. Aí depois, ele vai assim, ficou jóia o cabelo do fulano, né? Ficou jóia pra curtir pra caramba. Ele faz o comentário. Tá, mas não tava se depreciando na frente do outro. O homem é assim. A mulher não. A mulher é o contrário daí. No Egito treina ao contrário. Diz, ai, amiga, que linda teu vestido. Nossa. Ai, onde tu comprou? No shopping. Daí, não, na Shopee. Tá. Aí sai dali, eu achei ridículo o vestido da fulana. Mas, meu Deus, mas tu não disse que tava bonito, não tava falando que tava bonito. Mas não gostei. É assim, é o Egito, entendeu? É nos lábios tá elogiando, mas no coração, você entendeu? É assim, né? É mais ou menos. Hoje eu tô aqui no celular, não tô conseguindo ver. Eu só tô vendo o irmão Elemar aqui. Eu não tô conseguindo ver os irmãos aqui. Queria estar vendo mais vocês. Mas é porque o celular só abre 4 janelinhas aqui pra mim e tem a minha, do irmão Elemar, e mais 2 fechadas. Mas é mais ou menos assim, né? Acredito que faça sentido. Mas sabe, o povo que anda em honra sabe elogiar. É um povo grato. Elogie hoje o almoço. Agradeça o seu pai, a sua mãe. Agradeça os seus irmãos. Agradeça que tem alguém que abre a casa para receber você no GC.
Agradeça alguém que se dispôs a ser responsável em entregar uma palavra e liderar esse GC. Agradeça, manda uma mensagem depois do devocional aqui. Agradeça o seu irmão, mesmo que ele não tenha, esteja num lugar, numa posição, mas ele tem um lugar por ser seu irmão. Agradeço a Deus pela sua vida, só por nós andarmos juntos. Porque quando eu chego no prédio, certamente eu não sairia toda quarta-feira para ir num prédio sozinho. Mas como tem 250, 300 irmãos lá, isso me alegra tanto. Ficar falando sozinho, complexo, né? Mas por que eu tô lá no GC, nas reuniões, no mutirão? Uma coisa, irmãos, quero contar um testemunho aqui. Eu já vou finalizar a leitura. Falei ontem, né? Que tudo que nós colocamos, tá uma unção liberada, tá fluindo uma unção, que tá saindo a luz, resoluções. Irmãos, coisas aí de mais ou menos, nós são 14, 10, 12, isso aí, nós estamos falando coisas de uns 15 anos atrás. É o nosso sonho colocar uma rede trifásica de luz lá no monte. Isso é muito caro, demanda até hoje tem tanta necessidade, tantas coisas, né? Abrindo estrada, fazendo galpão, tem muita coisa a ser feita ainda. Mas sabe que a bondade de Deus tem sido derramada de forma abundante sobre nós. E ontem eu falei para você que iríamos então para uma conversa, tentar resolver aí a questão da rede trifásica. Existem irmãos, agora nas últimas semanas, nós saímos com uma van esse sábado com 14, 15, 16 pessoas, né? O outro sábado, passado ou retrasado, a gente também foi lá os irmãos da vida da igreja, derrubando eucalipto, limpando eucalipto, agora carregando eucalipto, para nós tratarmos esses eucaliptos, para fazer os postes. Sim, é a vida da igreja servindo, porque se for comprar tudo, pode colocar 30 anos para frente, até juntar recursos, porque é tudo muito caro. Mas aí, pessoas se dispõem a fazer isso. Então, além de já derrubamos eucaliptos, organizamos as coisas, e aí é pessoa servindo lá na cozinha, porque daí o pessoal vai para comer, gente que busca, faz as compras, é muita coisa envolvida. Para cada mutirão que acontece, é muita coisa envolvida. Os irmãos, a gente organizando isso tudo, tem que gerir isso tudo. Tem alguém, para alguns, sabe o que eu acho interessante? Olha o que é desonra. Oh, Deus. Aí para alguns chegar no Remacamp e não ir. Não, porque decidiu ficar em casa. É muita desonra, né? Ah, pastor, então é desonra a pessoa ficar em casa, é só uma questão de escolha. Mas é mais profundo do que isso. A pessoa tem liberdade? Claro que tem. Mas tem gente pagando o preço. Se doando para criar um ambiente para a pessoa. E daí o que a pessoa precisa fazer? Só ir. Só ir. Só estar junto. O que a pessoa vai dar? Nada. Só ir. Só a presença. Isso honra. Às vezes nem isso a pessoa consegue. Ela não consegue honrar os irmãos. Tem tanta coisa envolvida. Tanta gente que se doa. Porque não estão fazendo para nós. Estão fazendo para as pessoas. A rede trifásica, para conseguir fazer a chapinha lá que quer fazer no encontro. Conseguir secar o cabelo no secador de cabelo lá. Agora a chapinha vai pegar, derreter os fios. Vai ser bonito de ver. Né? Vai ter, nós queremos colocar ar-condicionado. Né? Os encontristas, nos quartos. Depois vai ter as cabanas com ar-condicionado. Para quem, irmãos? Para quem? Para nós servirmos, estar lá um ambiente. Meu Deus do céu, coisa gostosa. Tem muita gente envolvida nisso. Ontem, sentamos numa conversa e compramos todo o material, os 2.800 metros de fio, 700 metros, são 4 fios, né, 700 metros. Então foi 2.800 metros de cabo de rede trifásica, todo o material de rede trifásica. Amanhã esse material está chegando no Monte Remo. Depois de 15 anos, é um sonho. Tanta coisa até aqui. Muita gente envolvida. Não era assim um monte, era tudo mata fechada, tem muita gente, a gente precisa honrar, mano. Aí tem gente que chega na igreja e com a presença dele não consegue honrar, com a presença. Ou que acha caro, claro, é caro. Porque um tênis a pessoa gasta R$1.000.
mais um ingresso para uma coisa, um voucher para colaborar, porque se for pagar o ambiente, não vai pagar nunca. É para colaborar, para conseguir colocar uma rede e acha que paga. Sabe? É muita desonra. É quando não vê valor nas coisas, vê preço. Quem vê preço não vê valor. Isso é desonra. Sabe, quando a gente começa a amadurecer espiritualmente, a gente vai começar a andar um ambiente de honra. Quem é do Egito não sabe honrar, nem genealogia tinha, né? Não honra pai, não honra mãe, não honra avô, não honra bisavô, não tem laço, não tem história, não tem sobrenome. Mas agora você não é mais do Egito, você é da Terra Prometida. Você é do povo de Josué, que sabe honrar Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, aqueles que antecederam. Esse é o nosso povo, essa é a nossa cultura. Josué diz assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 2. Há muito tempo os seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. 3. Eu, porém, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda a terra de Canaã e lhe dei muitos descendentes. Olha só, Deus falando agora. Dei-lhe Isaac, e Isaac dei Jacó e Esaú. Olha a honra aqui. A Esaú dei como herança os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei de vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Você está vendo aqui a história sendo contada? Está vendo? Da fidelidade de Deus? O que é isso? Honra. Está ensinando o povo a honrar, a estabelecer lugar de honra a Deus, o tabernáculo, é o tempo inteiro. Honra, honra, honre a Deus, não faça outros deuses, não levantem outros altares, é o Senhor, honra o Senhor, Ele vai abençoar vocês, honra o pai, honra a mãe, honra os irmãos, honra essa igreja, honra essa comunidade da fé, honra o seu patrão, honra o seu trabalho, não murmure, meu Deus do céu, honra o tempo inteiro. 7. Os seus antepassados clamaram ao Senhor e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por muito tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês tomaram posse da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus e jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu os enviei vespas para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Aleluia. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram. Aleluia. E cidades que vocês não construíram. Você está vendo? Essa é a graça do Senhor. O Senhor está dizendo, honre, porque não foi vocês que conquistaram. Isso aqui é a força do meu braço. Não foi a bênção do Senhor. Mas olha só, estou trabalhando há 5 anos. Pois é, mas é o Senhor que colocou favor, que deu até o emprego. Ontem eu falei com a Fábio, voltou das férias, né? Que as férias, ela só serviu nas férias, meu Deus do céu. Servindo a escola e os irmãos, tanta coisa acontecendo, né? Tanto empenho. E aí eu disse, pastor, eu liguei para ela, ela estava já no trabalho, eu disse, tu já voltou pro trabalho, né, Fábio? E aí eu falei isso com um aspecto, assim, como, que coisa, né? Tipo, voltou pro trabalho, daí o Espírito Santo já me corrigiu, eu disse, mas glória a Deus que tem trabalho, né, Fábio? Eu mesmo já estava lançando essa coisa, que pena, voltou pro trabalho. Mas não, aleluia que voltou pro trabalho, porque Deus deu. É gratidão. Porque tem gente que sabe incomodar, sabe por quê? Porque não tem como trabalhar. E tem gente reclamando porque tá trabalhando. É porque tá quente. Pois é, a gente tá reclamando que tá quente hoje, né? Hoje dá pra fritar o ovo no asfalto. Então vamos reclamar? Ok. Há 6 meses atrás, tudo que a gente queria era um dia de sol. A gente tava debaixo d'água. Será que tem como a gente honrar? E dizer somos gratos?
o Senhor. Quando tem sol é porque tem sol, quando está chovendo é porque tem chuva. Vamos ser gratos ao Senhor, sabe o que é isso? Honrar, porque senão a gente está murmurando quando tem sol, murmurando quando tem chuva, murmurando quando tem GC, murmurando quando não tem, murmurando porque tem um monte de agenda, murmurando porque a igreja não faz nada. Peraí! Murmurando porque a gente está viajando, murmurando porque a gente não viaja, murmurando porque tem filho, mas murmurando porque o outro murmurando porque não tem. E aí? Tá vendo? Mas a honra é ser grato ao Senhor, reconhecer o Senhor. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Vocês moram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Aleluia. 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que... Olha só, olha a honra aqui. Olha a honra. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, olha agora. Josué, se, porém, é aqui a frase emblemática de Josué no fim da vida. Circule isso. Se, porém, alguém lembra, assim como Moisés, os seus dias, findando os seus dias, olha só. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Lindo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a frase tão emblemática aqui de Josué, né? Vocês escolham, ele estava dizendo, depois de tudo que vocês viram, escolham se vocês vão honrar ou não vão honrar, mas eu vou honrar o Senhor, Josué disse. Aí o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Olha o povo sendo honroso aqui agora. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, incluindo os amorreus que viviam nessa terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mas mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam. Josué disse, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo, uma aliança com o povo em Siquém, e lhe deu estatutos e ordenanças. Josué registrou essas palavras no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre o carvalho, perto do santuário do Senhor. Então ele disse a todo o povo, vejam essa pedra, ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Foi sepultado na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, dos montes de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José haviam sido trazidos do Egito pelos israelitas. Foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dado ao seu filho Finéias, nos montes de Efraim.
Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra revelada, pelo espírito da tua palavra. Jesus, nos ensina a sermos honrosos. Ensina a termos nosso coração cheio de honra, de apreço, para além do ordinário, para além do que os nossos olhos estão vendo e para além do que a gente está sentindo. A honra está para muito além do que a gente sente. Ensina-nos, ó Deus, a termos o povo agora com a virtude do reino, pois o reino dos céus é recheado de honra. Pois a cultura do povo de Deus é a cultura de honra. Remove, ó Deus, toda murmuração, remove toda depreciação, remove toda impureza, muitas vezes, do nosso coração, que interpreta as coisas de forma errada, desonra. Remove, ó Deus, a impureza dos nossos lábios, toca com a brasa viva nos nossos lábios, ó Deus, para que a nossa fala seja corrigida. Dentro das nossas casas haja honra e não depreciação. O pai em relação à mãe, a mãe em relação ao pai, os filhos em relação aos pais, o pai em relação aos filhos, os irmãos em relação aos irmãos. Nos ensina a ser um povo que reconhece que é o Senhor através da vida dos nossos irmãos. Tem isso, não tire, obviamente, a espontaneidade das nossas relações, que podemos brincar, mas no nosso coração isso seja muito bem ajustado. Relações de honra, que reconhece, segundo o Espírito. Quero declarar que dentro de cada família, dentro de cada casa, um ambiente de honra estabelecido, um ambiente de gratidão. Um ambiente que reconhece, ó Deus, o amor sacrificial por meio de cada irmão. Seja do anfitrião do GC, deve ser honrado por abrir sua casa. O líder, os irmãos que estão lá, devem ser honrados porque são irmãos. Os mais experientes, os mais maduros na fé, os novinhos também. Cada um segundo a sua medida de fé, segundo a sua maturidade, mas, ó Deus, carrega para a realidade desse lugar de honra. E assim como o povo agora no Egito, no deserto, e agora chegando em Canaã, reconhecendo que foi a tua bondade que permitiu com que vivesse a promessa, assim também nas nossas relações, que nós reconheçamos que é tudo fruto da tua bondade. Que pessoas pagaram preço para que nós estivéssemos até aqui. Não tornaremos ninguém como Deus. Somente ao Senhor seja dada a glória. Mas a honra devemos sim. Quem honra, honra. Devemos a honra ao profeta, ao justo e ao pequenino. A glória é do Senhor, mas o reconhecimento de andarmos junto como irmãos, devemos reconhecer uns aos outros em amor. A glória é somente a ti. Nós oramos e te agradecemos porque tua palavra sempre libera um espírito sobre nós e nos ensina. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem jogado luz, aberto os olhos do nosso entendimento e nós conseguimos ver o Senhor em cada devocional, em cada sentença da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Uma boa tarde para você. Mande uma mensagem para alguém do seu GC. Mande uma mensagem para algum irmão seu. Agradeça a vida dele. Ok? Um ambiente de honra. Seu pai, sua mãe, e alguém que fez a comida agora. O pai que organiza toda a casa, né, que estabelece essa direção profética para dentro do lar. Ok? Agradeça seu pai. Ser filho, agradeça seus pais. Ser irmão, agradeça seu irmão.